Você não consegue descansar, mesmo quando pode, mesmo quando deveria. E pior ainda, você sabe que você precisa disso, mas saber não está resolvendo nada. Se isso te soa familiar, esse vídeo é para você. Oi, eu sou Lorena Vieira, psicóloga clínica, e hoje a gente vai entender aqui juntos de onde é que vem essa dificuldade de parar. O que acontece na sua cabeça quando você tenta e por onde dá para começar a mudar isso. Essa sensação faz muito parte do meu dia a dia na clínica. A pessoa chega aqui e fala assim: Lorena, eu estava de folga no final de semana, não tinha nada de urgente para fazer e mesmo assim eu não consegui descansar. E é aí que quando a gente para olhar e vai tentar mapear o que está acontecendo, o que geralmente aparece é o quê? Aquela mente acelerada, listando tudo que ainda precisa ser feito. Um corpo inquieto, com aquela sensação de que ficar parado é um desperdício. E a culpa aparecendo do nada, sem motivo muito claro. Repara nisso. A pessoa tinha tempo, tinha permissão. Só que alguma coisa dentro da pessoa não está deixando aquilo acontecer. E é aí que vem aquela pergunta que muita gente costuma fazer em silêncio: por que é que eu não consigo simplesmente parar? Essa é uma pergunta muito constante vindo de pessoas que trabalham muito, de pessoas que mal conseguem tirar férias, de pessoas que se sentem culpadas até quando estão doentes e precisam ficar em casa. O descanso vira um lugar desconfortável. E não é porque a pessoa é ansiosa demais ou exigente demais ou não sabe como se cuidar. É porque a gente vai aprendendo ao longo do tempo que parar tem um custo. E aí a gente vai se acostumando com o ritmo e quando esse ritmo para, o corpo estranha. A cabeça estranha. É como se o silêncio fosse barulhento demais. E aí, o que está por trás dessa dificuldade de parar? A gente cresce ouvindo que ser produtivo é ser responsável, que trabalhar muito é um sinal de compromisso, de seriedade, que descansar é coisa de quem já fez o suficiente. Só que esse suficiente nunca chega. Tem sempre mais uma tarefa, mais um e-mail, mais uma coisa que podia ter sido feita e que a gente vai internalizando isso. A gente vai aprendendo desde cedo que o nosso valor está ligado diretamente àquilo que a gente produz. E aí, o que é que acontece? Quando o nosso corpo para, a cabeça não para junto. Porque parar virou, em algum momento, um sinônimo de que você está ficando para trás, de que você está desperdiçando o seu tempo, de não estar fazendo a sua parte. E isso tem um nome. A gente chama de hipervigilância, que é basicamente o seguinte: um sistema interno que aprendeu a ficar de olho o tempo todo, que não desliga, que interpreta o descanso como uma ameaça. Não é que você é naturalmente assim, mas isso foi algo que o ambiente que você estava foi te ensinando. Eu vivo isso de forma muito corriqueira na clínica. Chegam aqui pessoas que se sentem mal por tirar, às vezes, uma hora para si mesmo, que acordam no meio da noite pensando em trabalho e que nas férias ficam verificando aquele e-mail com aquela desculpa velha de que é para não acumular. E daí, quando eu pergunto como elas aprenderam que o descanso precisa ser merecido, a resposta quase sempre vem carregada de muitos elementos voltados para a família, do próprio ambiente de trabalho, da cultura que a gente está inserido. A gente não inventou esse padrão. A gente foi sendo moldado por ele. Aí você pode me questionar: Lorena, eu já sei de tudo isso. Eu sei que eu preciso descansar, eu sei que eu me cobro demais. E mesmo assim, eu não estou conseguindo mudar. Perceber e racionalizar sobre uma questão não são as únicas coisas que podem ser feitas. Entender de onde vêm os seus padrões não é o suficiente. O que acontece é o seguinte: quando a gente tenta parar, o desconforto ele aparece. A ansiedade, a culpa, a inquietação. E aí, o que é que a gente faz quando sente essas coisas? A gente volta a fazer alguma coisa, pega o celular, responde aquela mensagem, começa uma tarefa que não precisava ser feita agora. A gente preenche esse espaço. E aí o desconforto passa, só por um momento. Só o que aconteceu ali foi o seguinte: a gente ensinou para o nosso próprio corpo que a saída do conforto é fazer uma atividade, que quando bate a culpa, a resposta é produzir, que quando a ansiedade ela aparece,
A solução é se ocupar. E isso tudo vira um ciclo. A culpa, a compensação, um alívio temporário, e aí vem mais culpa. E ele se sustenta sozinho, porque cada vez que funciona, esse sistema ele vai se fortalecendo. E aí é o ponto onde só entender não dá conta, é preciso sentir. A gente geralmente não para se perguntar o que é que exatamente está sentindo quando esse descanso começa a ficar desconfortável. Porque geralmente não é só a culpa, não é só a ansiedade. Às vezes pode ser medo de perder o controle, medo de que se parar alguma coisa vai desmoronar. E também pode ser um medo de se deparar com o silêncio e não saber o que fazer com ele. E quando a gente não olha para isso, esse ciclo ele se perpetua. Não porque você não quer sair dele, mas porque a gente ainda não sabe o que é que está no fundo desse desconforto. E aí, o que é que dá para fazer com isso? Eu vou falar mais uma vez, não existem fórmulas ou receitas de como mudar algo na gente. O que pode começar a ser feito é uma experimentação, dar pequenos passos. A primeira é essa. Antes de tentar descansar, tenta se observar. Quando o desconforto aparecer, em vez de você fugir na direção de alguma tarefa, para por um segundo e se pergunta: o que é que eu estou sentindo agora? É culpa? É uma ansiedade? É um medo? Você não precisa resolver, só nomear o que você está sentindo já muda alguma coisa. Porque quando a gente consegue dar uma palavra para o que a gente sente, o sentimento meio que perde um pouco do poder que ele tem sobre a gente. E para além disso, quando a gente consegue finalmente nomear o que está sentindo, consegue também pensar em estratégias para lidar com aquilo. A segunda coisa é começar a questionar essas verdades que ficam rondando a tua cabeça. Toda vez que aparecer aquele pensamento de eu devia estar fazendo alguma coisa, você pode parar e se perguntar: para quê? Para quem? Quem disse que esse momento de descanso é desperdício? De onde é que vem essa verdade? Você não precisa ter uma resposta na hora. O ato de se questionar já é suficiente para você começar a se orientar. Esse ato de se questionar cria um espaço entre o pensamento automático e a sua reação em relação a esse pensamento. E é nesse espaço que a mudança vai acontecendo, devagar, com o tempo. E a terceira coisa é criar pequenas experiências de descanso sem uma agenda prévia. Não precisa ser uma semana de férias, uma tarde inteira, só 10 minutinhos para começar. Uns 10 minutinhos assim, sem nenhuma tarefa, sem aquela justificativa. E aí tu observa o que é que aparece, o que é que teu corpo faz, o que é que a tua cabeça vai te dizer. Esse tipo de exercício vai te mostrando que é possível estar parada sem que tudo ao teu redor desmorone. E também que o descanso não é o oposto da produtividade. Muitas vezes é o descanso que vai sustentar esse lugar. Bora lá recapitular tudo que a gente viu até aqui. A dificuldade de descansar, ela não vai aparecer do nada. Ela vem de um aprendizado longo, de uma cultura que ensinou que o valor da gente está ligado no quanto a gente produz. Esse aprendizado cria um sistema interno que não desliga fácil, que interpreta o descanso como ameaça, que mantém a cabeça acelerada, mesmo quando o seu corpo está parado. Esse padrão se sustenta num ciclo: culpa, compensação, um alívio momentâneo e depois mais culpa, que se repete enquanto a gente não para olhar o que é que está por trás disso. O caminho, ele não vai aparecer assim logo de cara. O que vai acontecer é você aprender a observar o que aparece quando tenta parar. É questionar de onde é que veio essa régua que a gente usa para se medir. É criar de pouquinho experiências pequenas de descanso de verdade, sem precisar merecer, sem precisar se justificar. Me conta aqui nos comentários o que é que acontece na sua cabeça quando você tenta descansar. Eu leio tudo aqui e às vezes a tua resposta pode ajudar outra pessoa que está passando pela mesma coisa. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreve aqui em cima. Toda semana tem um vídeo novo sobre temas como esse. A gente se vê no próximo vídeo.